Estamos agora praticamente no primeiro ponto da nossa discussão. Na ementa, a palavra é metafísica. Só rápido, na próxima aula vamos discutir a linguagem. Eu escolhi alguns pontos, assim gerais, para entender o mundo do Derrida, para falar sobre a linguagem na psicanálise, porque Derrida se aproxima a essas leituras e vamos ver até que ponto. Praticamente 1 hora a falar, depois a gente vai discutir, vamos fazer talvez um resumo, eu posso fazer como Derrida acompanha essa ideia da linguagem, qual é o problema dessas leituras sobre a linguagem, até psicanálise, por exemplo, por aí. Depois a ética, convidei Gabriela, que terminou há pouco tempo o doutorado sobre Derrida ligado à ética. Então eu pensei que seria bom ouvir pessoas que fazem coisas sobre isso e entender que Derrida está cada vez mais presente por aqui. E depois, política, convidei também um antigo estudante e amigo, ele terminou o doutorado, eu acho na época até do Derrida, lá na França, vamos ver, Gabriel Rezende. Depois temos a leitura sobre direito. A minha sugestão, falei com o Alex, eu acho que ele está aqui também, para falar sobre a Gâmbia neste ponto. E por aí a gente se aproxima praticamente ao final do nosso curso. Temos 6 pontos: metafísica, linguagem, ética, política, direito. E a última semana eu pensei talvez voltar para essa diferença entre Deleuze e Derrida. Então, porque dá para colocar essas duas palavras por aqui, ontologia do ser e do devir. Então, eu acho que por aí talvez a gente pode entender as diferenças entre os dois. Ok, metafísica, então. Derrida é o pensador contra a metafísica. Como ele vai dizer, a nossa cultura está sendo determinada como algo que ele chamou a metafísica da presença. Então, eu vou voltar um pouco para o passado das nossas discussões e articular essa palavra um pouco melhor. Tem colegas que pela primeira vez, talvez, enfrentam essas discussões e eu acho que pode ser útil nesse sentido. Então, eu vou falar primeiro sobre a metafísica, depois eu tiro uma foto e mando, porque não sei se tiver dúvida sobre esse esboço. E eu vou fazer a diferença entre o mundo tradicional e moderno. São as leituras, basicamente, que nos acompanham na graduação, mas é isso que Derrida está seguindo. Então, vamos entender um pouco essas diferenças. Então, vou fazer a diferença entre a metafísica, pode ser, eu posso colocar primeiro tradicional e moderna, e logo posso colocar 2 palavras mais que articulam, ilustram um pouco melhor o contexto dessa discussão. Enquanto a tradicional é uma metafísica, vamos dizer assim, objetiva, a metafísica moderna, quando aparece só como uma metafísica, posso dizer assim, subjetiva, como vocês sabem. Então, eu vou colocar essa palavra por aqui e tentar explicar um pouco melhor. Então, isso são os primeiros passos dessa articulação, para depois anunciar algo já explícito no século XX, que seria, então, vamos dizer assim, uma certa ruptura, não sei o quê, o projeto da destruição da metafísica. Só um momentinho, aqui não aparece. Vamos ver. Da metafísica. Vou, neste contexto, seguir uma linha que o próprio Derrida está seguindo, que começa com a fenomenologia, passa pela hermenêutica heideggeriana e chega até o próprio projeto do Derrida. Então, aqui eu vou colocar alguns nomes que ilustram nessa leitura. Então, vamos dizer assim, Husserl, vamos tentar de entender os trechos do Ser e Tempo, onde Heidegger glorifica a fenomenologia. Então, o próximo passo é
e ver como Derrida vai aparecer por aqui se confrontando com Heidegger, e vou colocar o nome dele. Então, como entender, a nossa pergunta é essa, como entender Derrida no contexto da destruição da metafísica, ou dessa metafísica da presença, como ele fala. E aqui para nós vai aparecer a palavra deconstrução. Então, seguindo o processo, o projeto, melhor dizer, da destruição da metafísica, vai aparecer a desconstrução dela. E é isso que a gente quer entender, e é o início do pensamento do Derrida. O que seria a desconstrução? Como pensar a linguagem ligada à desconstrução? O que seria a ética dessa desconstrução? O que seria a política dessa desconstrução? O que seria a democracia ligada a este projeto? O que articula a democracia é o demos ou não? Chegando até as leituras sobre o direito, que nos animam desde o início dos cursos. A pergunta inicial dos cursos foi como pensar o direito como justiça, ou como pensar o direito fora da violência. E aqui vamos talvez entender os nossos cursos melhor, mas é o início da nossa discussão. A palavra metafísica, por isso, aparece como a primeira na nossa reconstrução. Eu vou iniciar a discussão, claro, do jeito que a gente precisa no curso, então não precisamos entrar mais nessa leitura. Então, talvez vou, no sentido geral, explicar o projeto grego, e depois vou, talvez, com um pouco mais detalhes, o que já fizemos, claro, com certeza, entrar na leitura da metafísica moderna, talvez com Kant e Hegel. Posso colocar os nomes, se alguém quiser uma aproximação mais explícita. Então, ok. Para ver como já Husserl se confronta com essa metafísica moderna, e vamos ver se por aqui aparece já o projeto da destruição. O que seria, primeiro, a destruição da metafísica? Porque destruir a metafísica, se sobre ela podemos falar com um certo entusiasmo, vamos dizer assim, com os gregos e até com os modernos. No mundo grego, ela nos abre a possibilidade de entender os fundamentos do mundo além do cotidiano, do convencional, do aparente, do científico. Isso é um milagre, inclusive, não algo que temos que destruir. A metafísica moderna, Marx vai dizer que a metafísica essa moderna que a gente colocou por aqui abriu os olhos dele para entender o que seria a verdade moderna. Então, por que destruir a metafísica? Mas alguns pontos ficaram claros, eu acho, na leitura do resumo dos cursos anteriores, onde a gente queria melhor situar o nosso curso agora e talvez incluir algumas dúvidas, algumas perguntas das leituras anteriores que ajudam para se aproximar a esse projeto da desconstrução. Ok, eu vou fazer isso então rápido para talvez não cansar quem já conhece essas coisas, mas talvez seria bom situar um pouco melhor a discussão para quem não conhece, não é tão familiarizado até com essas palavras. Ok, vamos lá, então. Qualquer coisa vocês podem intervir e falar, então é sempre bom. Os meus cursos, basicamente lá, você se lembra na graduação, começam com essa palavra, metafísica, que não aparece nem em Aristóteles, aparece depois sistematizando a obra deles. Eles usam a palavra primeira filosofia, mas é uma indicação forte, a primeira filosofia pode ser entendida como a metafísica. E vocês sabem, os gregos fazem essa diferença. Em lugar de pensar o dado, isso é fascinante, isso aconteceu com eles, isso é um milagre. Como isso chega até nós é outra pergunta. Como a gente vai se posicionar e interpretar essa herança grega é outra coisa.
Então, aparece a diferença entre o dado, se eu posso dizer assim, talvez este dicionário fica melhor no contexto da metafísica, da subjetividade, mas mesmo assim, a diferença entre o dado e, para os gregos, vou só deixar a palavra dos fundamentos. Ainda não posso dizer e do possível, do projeto ou algo assim, porque, como a gente vai ver, isso tem as consequências para o próprio pensamento grego. Então, por um lado, temos a física que está pesquisando o mundo dado e, por outro lado, a metafísica que também, e isso é o problema, talvez, para os gregos, que eles não entendem até as últimas consequências, é outro dado agora da metafísica. Como eu falei, a metafísica grega, de uma certa maneira, sem querer, sem saber o que acontece, cria um certo positivismo. Tipo, além do mundo dado da física, existe outro mundo dado da metafísica. As outras estruturas determinadas, eternas até. E como vocês se lembram, os cristãos vão exatamente aparecer, entre outras coisas por aqui, criticando essa eternidade do mundo grego. Pelo contrário, o mundo é feito, acidental, o mundo é criado. Essa ideia da criação não está no contexto grego. Mas, enfim, é uma sugestão forte para nós ainda. Sim, vamos dizer assim, uma sugestão. Não sei qual seria a palavra melhor por enquanto. Então, além da física, existe a metafísica. Simples. Existem os fundamentos. O que são os fundamentos? E aqui começam as leituras gregas. E aqui aparece a filosofia. Na filosofia, pelo menos no contexto que chega até nós, vamos dizer assim, apareceu como metafísica. Ponto. A filosofia quer dizer filosofia, quem ama a sabedoria, se aproxima, se afasta do dado da ciência e se aproxima ao fundamento da metafísica. E assim começou tudo. A filosofia começou como uma pergunta sobre os fundamentos do mundo, do dado. E a gente tem que ver como isso mudou. Porque pensar o dado, no final das contas, talvez não deixa muitas possibilidades para o pensamento. O pensamento só chega para representar o dado. E assim os gregos entendem o próprio projeto. Então, representar o mundo. A filosofia é uma representação melhor, simples. A filosofia é uma certa mimesis, imitação do mundo, a melhor imitação. A filosofia entende melhor o que é o mundo do que a ciência. E eu sempre na graduação fico com essa, vamos dizer assim, diagnose, porque ela até nos ajuda hoje, de uma certa maneira, nos dizendo que talvez temos que repensar o contexto onde ficamos presos às leituras científicas. Hoje a ciência domina o nosso mundo. A universidade é científica. Husserl vai procurar por aqui uma crise profunda da nossa cultura. Estamos guiados pela ciência e não mais pela filosofia. O que isso fala para nós? Voltar para essa inspiração grega, talvez, até que ponto? Nós não podemos mais pensar como os gregos. O mundo é outro, mas isso não significa que não podemos, talvez, nos posicionar neste lugar dos pressupostos, para não dizer os fundamentos, para talvez repensar, reinventar o mundo, se posso dizer assim. Mas, enfim, isso nos acompanha. Eu acho que a única coisa que ainda posso defender do mundo grego é essa diferença possível entre um olhar científico e olhar filosófico. O problema é, talvez, que os gregos se reificam este mundo dos pressupostos falando sobre a eternidade dele, falando sobre outras estruturas dadas. Isso é um implícito positivismo, mas essa palavra não fala nada para os gregos. Pelo contrário, nós podemos dizer os gregos se confrontam com o positivismo de uma leitura científica e se abrem para os pressupostos. Eles não veem que, mesmo se abrindo, eles se fecham. E o positivismo talvez apareça em outro nível da metafísica. Mas isso vai ficar mais explícito, talvez, sobre a modernidade. Na
graduação, a gente detecta aqui já alguns problemas dessas leituras gregas. Os fundamentos, claro, nos aproximam já a um certo fundamentalismo do pensamento grego. Existe uma estrutura, existem as consequências políticas, até Platão, no estado ideal, vai procurar a realização da nossa alma e da relação dela com o mundo. Quer dizer, essa hierarquia do mundo chega até uma hierarquia do social, chega até a defesa da escravidão. Na verdade, nem é a defesa. O Aristóteles fala que isso é natural. É o fato de que o escravo não pode deliberar nem sobre si mesmo, nem sobre os outros. E nas primeiras páginas, vocês se lembram da política, aparece essa diagnose. A escravidão é justa pela natureza. Essa exclusão social, vamos dizer assim, entre outras estruturas das mulheres, vamos dizer assim. É o trecho que essa senhora que sugeriu a entrevista colocou. Então, este mundo grego, no final das contas, é um pesadelo, talvez. É uma talvez, inspiração que aparece por aqui, repensar o mundo. Hoje ainda, claro, como a gente vai ver. Mas não necessariamente criar uma gaiola, por outro lado, com essa perspectiva que nos abre para as alternativas. O mundo grego cria uma reificação elaborando a metafísica. Uma estrutura eterna, uma identidade, com outras palavras. Eu, na graduação, exatamente estou tentando de mostrar isso, como o direito nasceu dentro dessa cultura identitária. E tudo o que a gente está fazendo com o nosso curso, o que seria essa potência? Obviamente, a palavra sugere uma certa ruptura com as identidades. Isso é o que a gente quer fazer. Como o direito aparece não como o poder, entre outros poderes, reificando, ou melhor dizer, o nosso mundo, mas como a potência. Isso é o que a gente quer fazer. Então, a metafísica, com outras palavras, articula a identidade quase no início da nossa cultura, vamos dizer assim, ou pelo menos para responder de novo a este argumento que no fundo estamos recriando um olhar eurocêntrico, iniciando tudo com a Europa. Não, isso é o que chega hoje até a globalização. Então a gente tem que repensar isso. Então não é olhar eurocêntrico, mas é um fato então que fala sobre a nossa globalização dominada pela identidade, que hoje tem uma outra estrutura. Neoliberalismo se chama, mas como a gente pensou de recriar as identidades na cultura. Isso é a herança grega, isso é o que a gente quer entender. Então, essa identidade, Derrida chama a metafísica da presença. Algo presente, algo que nos guia, algo que nós temos que entender e representar no nosso pensamento. E a gente vai ver como ele, talvez, não aparece por aqui, mas precisa dos outros pontos neste caminho para articular o projeto da desconstrução. É a nova palavra, porque como ele pensa, não tem vamos dizer assim, uma conotação, uma referência nas leituras. Então temos que inventar as palavras para poder iluminar, talvez, as alternativas. Ok. Neste contexto da cultura identitária, com a qual nasceu e se desenvolve a metafísica, aparece também uma palavra que eu sempre coloco no início de uma maneira meio tímida. Por quê? Porque é a palavra que só explica algo neste contexto, mas não cria a diferença. Como vocês sabem, é a palavra ontologia. Então, eu vou colocar ela só para mapear o reino. Ela aparece ligada as leituras metafísicas. Vou colocar ela exatamente no mesmo contexto da leitura sobre a metafísica tradicional, porque a ontologia, vocês sabem, vem do grego, é a pergunta sobre o ser. To-on é o ser. Então, a metafísica, pensando o ser, se articula como ontologia. Metafísica é ontologia. Ponto. Isso é a leitura grega. A gente tem que entender depois como talvez a ontologia hoje cria uma certa ruptura. Porque Heidegger, por exemplo,
vai entender a filosofia como a ontologia, criticando a metafísica. A destruição é da metafísica e não da ontologia. E a gente tem que entender isso, então. O que a ontologia pode nos dizer ainda hoje? Derrida usa a palavra ontologia. O que importa é entender exatamente, talvez, essa ruptura que a palavra pode criar hoje. Quem usa, se usa, não sei. Então, isso é outra coisa. A gente tem que entender um contexto dos problemas que nos acompanham hoje, e no direito e na filosofia. A escolha dos autores aparece por aqui, então, para entender este contexto. Ok, e como vocês sabem, a própria palavra diferença que nos anima nas discussões, e Deleuze e Derrida, na época do movimento estudantil, aparecem com as coisas ligadas à diferença. Então, Derrida vai escrever exatamente este artigo sobre a diferença e a repetição, eu acho também no mesmo ano, eu acho 1968, aparecem com os projetos. Talvez seguindo essa rebeldia estudantil, aparece o projeto da diferença. Então, a gente quer ver como este projeto fala hoje para nós. A palavra aparece, você se lembra de Aristóteles, diaforá, como uma leitura sobre as identidades, no final das contas, porque sobre as identidades a gente pode ter o conhecimento. Essa bagunça prática talvez não cria. Aristóteles é explícito as condições do mesmo conhecimento como nas teorias. E nas teorias, com o apoio da lógica, com a reconstrução lógica, a gente vê o que, por exemplo, o ser humano, qualquer coisa, o que é o genus dele, e a diferença, ele fala que separa algo por aí das outras identidades. Então, diferença aparece como uma articulação lógica das identidades. Então, os gregos não sabem como, talvez, usar essa palavra de uma outra maneira. A diferença fica integrada às identidades. Ponto. Vamos ver o que isso fala hoje para nós e como chegamos até essa palavra querendo dela uma outra, talvez, leitura. Por aqui eu passo desse jeito ao mundo, a reconstrução do mundo grego. Como vocês sabem, e já discutimos isso na graduação, aparecem basicamente Platão e Aristóteles exatamente com essa dúvida. Eles são diferentes. Platão é mais filosófico, parece, mais dialético, e Aristóteles mais lógico, mais científico. E a gente quer verificar exatamente essa diferença. Se a diferença entre os dois nos deixa com uma situação mais complicada, tipo, não podemos falar sobre a nossa herança grega, mas podemos falar sobre a herança dos filósofos particulares. E, no final das contas, não é isso o que os gregos, no final das contas, estão dizendo. Tem tantos filósofos gregos. Mas o ponto que eu sempre defendo é que essas leituras chegam até nós. Essa afirmação da identidade, em Platão e em Aristóteles, essa afirmação do caminho para entender essa identidade, essa afirmação do primado dos fundamentos, que com Aristóteles já tem um outro nome, talvez mais explícito para a nossa discussão. É o primado do essencial, porque o sia, a palavra dele sobre a substância, vai ser exatamente depois traduzida como a essência. Então, desde o início, a metafísica grega cria um mundo das identidades, as consequências identitárias nas nossas práticas e, no final das contas, este explícito primado do essencial. Então, e onde estamos nós? Como pensar, talvez, o particular, como pensar essa vida, como Nietzsche diria, que já está se perdendo nessas leituras meio padronizadas, vamos dizer assim. Desde o início da cultura, Nietzsche vai dizer, temos este niilismo, então, no final das contas. O que se afirma é o universal, o que se afirma é o essencial. Isso é o início dessa metafísica. E então a gente chega hoje com Derrida, que quase o nosso contemporâneo, a gente ainda está mexendo
com essas leituras. Ainda não fica claro, então, como a gente se relaciona com a própria tradição. Então, isso está no início. Eu, no curso da graduação, uso uma alternativa cristã. Tem várias coisas por aí, não vou voltar muito, porque já mencionei algo sobre o nosso curso que fizemos sobre São Paulo. Paulo é diferente, ele faz uma ruptura. O que aparece por aqui não é um fundamento, mas uma possibilidade do encontro. Ele fala com os outros. E ele vai anunciar uma leitura, talvez, que fala alguma coisa para os modernos. Nós, os cooperários, concidadãos, quem articula este projeto. Então, mas isso, não sei. Então, como posso dizer, eu acho que Alex mencionou uma coisa importante no início. Ele falou que já em Santo Agostinho volta nas perguntas sobre a alma, sobre essa hierarquia grega, e se perde essa possível ruptura paulina. Então, no curso da graduação, a gente mais ou menos volta para, vamos dizer assim, Santo Agostinho, porque com ele fica clara a diferença entre os gregos e os cristãos, vamos dizer assim. Ela é muito clara e explícita em São Paulo, mas talvez nessa constelação, talvez onde a ruptura ainda não aconteceu, a gente compara os gregos e os cristãos, dizendo, olha, Agostinho já supera as leituras gregas sobre a razão. Isso é o primeiro ponto. E talvez na política aparecem outras leituras, tipo, existe algo além da política, além da razão. Aqui se posicionam os cristãos contra os gregos. Eles são diferentes, mas nem tanto. A identidade metafísica, uma ordem explícita, está por aí. O cristianismo não mudou, vamos dizer assim, o próprio contexto da discussão, a metafísica. Mudou algo por aí. E Agostinho, para mim, é o exemplo dessas leituras. Os limites da razão e da política, duas palavras que fascinam os gregos. Com a razão a gente chega longe e realiza essa razão na política. Isso é Aristóteles, da metafísica e da política, no final das contas. E os cristãos questionam isso. E você se lembra, na graduação, a gente até compara as palavras do Santo Agostinho quase cartesianas com o início da modernidade cartesiana para colocar essa pergunta: por que o cristianismo não deu já o início da modernidade? Porque a gente tem que esperar ainda 1000 anos para testemunhar a aparição da modernidade. E não vou voltar, claro, para este contexto, como apareceu a modernidade, como o mundo mudou, se confrontando, repensando uma inspiração cristã. Agostinho, mesmo pensando, talvez, sobre a certeza como Descartes, ainda não cria a possibilidade da modernidade. Nem Descartes, no final das contas. No século XVI, somos testemunhas já de uma mudança prática que talvez Descartes só acompanha, ou talvez Kant melhor ainda, mas as mudanças aparecem nos vários segmentos que não são da teoria. Mudou a teoria, como você se lembra, a leitura cartesiana sobre a nossa subjetividade chega, no final das contas, sobre a articulação do mundo, e Descartes vai dizer, olha, no fundo do mundo não existe uma leitura metafísica. A metafísica é fantasma que nos acompanha e precisamos nos livrar disso. Então, o início da modernidade é o início da reconstrução científica. A ciência é o nosso guia. O mundo dado é a nossa referência. O positivismo é o recado implícito dessas leituras cartesianas. E quem quiser depois só no contexto do social vai encontrar isso com Hobbes. O positivismo social que esquece até as próprias inspirações ligadas à nossa natureza, isso é o que Hobbes está, no final das contas, mostrando. O positivismo aparece no início da modernidade, nas nossas leituras sobre o mundo, nas nossas teorias e nas nossas práticas. O positivismo é o nosso guia e estamos exatamente neste ponto hoje, de uma outra maneira. O positivismo é a nossa situação. E a gente vai ver como o sistema nos fechou deste positivismo. O sistema que não deixa
mas nada fora, como diria Deleuze, o fora que está para os gregos ligado a essa leitura metafísica. Porque só, felizmente, isso não é, vamos dizer assim, a última leitura que a gente tem sobre a modernidade. E você se lembra que nos vários cursos, nos vários tópicos, exatamente queremos mostrar isso. Quase duas modernidades. Uma científica, positivista, cartesiana, ligada a Hobbes, talvez se possa dizer assim, e outra que está rompendo com essa leitura. Os gregos se abrem e criam talvez mais problemas, se posso dizer assim. Quer dizer, qual seria essa filosofia hoje para nós? Existe uma filosofia, um certo topos do pensamento que nos ilumina, que nos esclarece. A gente está avançando, eu não estou com uma proposta final, tipo, olha, chegamos até Derrida e aqui acaba a nossa leitura. Eu mesmo estou me abrindo para essas leituras. Eu estudei em Frankfurt com Apel, com Habermas, poderia viver, parasitar nessa experiência, dizendo, eu estudei com Habermas. Ele ficou na minha banca. Quem aqui pode dizer isso? Eu acho ninguém, mas isso não me fala muito. Eu, na crise, na guerra, no meu próprio país, ex-Yugoslávia, vi que as leituras sobre o discurso não avançam. Talvez a democracia, se posso dizer assim, é uma abertura para o dissenso. Qual é o discurso que a gente tem com os refugiados que chegam sem poder falar? Então, talvez a democracia está nessa abertura para empatia e não para uma assimilação consensual. Então, há um tempo, vocês sabem disso, fizemos as coisas sobre Habermas, me convidaram para o direito, inclusive, para afirmar as leituras sobre Habermas, porque ele chega longe para o direito, mas há um tempo, mais de 5 anos, se eu posso dizer, ou mais, a gente praticamente não está voltando para Habermas. Talvez eu até possa voltar, talvez até no contexto da discussão sobre a própria linguagem, onde ele tenta na linguagem de articular um fundo que nos ajuda contra o ceticismo, que nos ilumina e afirma a nova orientação no direito. Vamos ver. Então a gente vai poder situar melhor até as discussões sobre Habermas neste contexto. Mas eu tento exatamente de me aproximar a essas leituras diferentes, porque a pergunta ainda está aberta. Então, sim, temos que nos confrontar com esse positivismo. Vamos ver por quê. Não no sentido partidário, não sei, talvez, não no sentido de uma retórica partidária, mas no sentido de uma possível, com Nietzsche, talvez, a afirmação da nossa própria vida. Então, ela desapareceu no mundo do sistema moderno do imperialismo. Como a gente falou, imperialismo é a dominação do mesmo. Essa sugestão grega da leitura chegou até o nosso mundo. Enquanto eles ainda deixam um espaço representar, talvez alguém não vai chegar tão longe para imitar e representar o mundo. Talvez na política a gente tenta, a política é uma afirmação do universal, como fala Aristóteles, mas isso hoje ficou a nossa cultura que nos disciplina. Então, e a gente obviamente se pergunta o que podemos fazer. E neste sentido, para mim, volta a essa outra parte aqui, a moderna metafísica, porque ela nos deixa, no final das contas, com uma sugestão simples. O mundo não é dado. Para os gregos, além do dado concreto, contingente, existe o dado da metafísica. A gente pode só imitar e representar. A leitura moderna é diferente, o mundo não é dado, o mundo é uma possibilidade, o mundo pode ser outro. Isso está no fundo dessa leitura sobre a moderna, metafísica moderna. Isso é importante, vamos ver depois até onde eles chegam, se eles ainda podem nos inspirar, não sei, Kant e Hegel, mas a sugestão está por aí. O mundo pode ser diferente. Porque qual é o sentido de estudar, fazer coisas assim sobre Derrida
e nada acontece. Mesmo na esquerda, no final das contas. A gente, no final do curso, praticamente vai voltar para essa crítica que o Derrida está fazendo contra Marx. E uma crítica que a gente tem que repensar hoje ainda, porque talvez Marx, de uma certa maneira silenciosa, ficou preso nessa cultura identitária, querendo só a economia como a referência para as mudanças. Os gregos não se aproximam a essas leituras. Os gregos afastam a economia das leituras metafísicas e ontológicas. Para Marx, a economia virou a ontologia, o fundamento do mundo, e a gente vê isso seguindo essa leitura sobre a metafísica na modernidade. Os gregos deixam a economia no contexto do privado, onde a gente não se questiona, onde o nosso interesse é só sobreviver, como diriam talvez os modernos. É uma consciência dos escravos que determina o mundo privado na Grécia, e lá está a economia. Ela não nos fala, não pode falar nada sobre a metafísica, porque o mundo da metafísica não tem nada a ver com a economia. Com poucas palavras, a economia, como falei, não é a ontologia para os gregos. Como ela virou isso? A gente talvez entende isso com essas leituras, mas talvez com essas leituras a gente também se aproxima a essa dramática da metafísica e ao início dessa destruição da metafísica. E é isso que a gente tem que entender. Então, qual é o sentido, inclusive, desse projeto derridiano da desconstrução para a política hoje? Porque não tem sentido estudar quem falou o quê, acumular essa retórica, talvez, e nada acontece. Exatamente hoje, onde tudo o que acontece é feito por sistema, então, que nos disciplina e encaixa e fecha, não existe nada fora do sistema, beleza. Então, o positivismo hoje, e na nossa cabeça, como a gente pensa, e no mundo social onde estamos. Como a gente rompe com isso, como a gente se posiciona. Porque a gente vê as consequências dramáticas disso. Esse positivismo nem é uma teoria, vamos dizer assim, objetiva, e nos exclui do nosso próprio mundo. Como a gente vai ver exatamente lendo a metafísica da modernidade. Aqui na metafísica grega, a gente não se encontra aqui como alguém que talvez está mexendo, fazendo algo com o mundo. A gente só encontra a estrutura do mundo que a gente representa, se encaixar, se entender como a parte do mundo divino. Isso é o contexto grego. Mas talvez o mundo, como eu vou explicar um pouco mais, o mundo é feito talvez pelas subjetividades, talvez a gente pode se entender como a subjetividade. Quer dizer, o mundo pode ser outro. Isso é o que o sistema está apagando hoje, eliminando talvez essa parte constitutiva. Quem constitui é o próprio sistema. Não existe uma referência fora, uma referência metafísica. Por isso a metafísica, mesmo com todas essas dúvidas que ela traz para a gente, ela é perigosa. Ela defende, articula, confirma as hierarquias sociais, mas poderia ser talvez uma inspiração hoje política para várias estruturas. Não, ela é complicada porque ela cria talvez a possibilidade da gente se encontrar e entender no fundo dessa metafísica. Isso é o recado moderno. Nós, a subjetividade, no fundo do mundo, no final das contas, com poucas palavras, nós podemos fazer algo com o mundo. Isso não é a leitura grega. A leitura grega é se aproximar, imitar, e não para constituir. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, sim. É uma pergunta bem simples, assim, até porque eu já ouvi o senhor falando, dizendo que o Hobbes, ele, de alguma maneira, ele apresenta uma certa perspectiva positivista, enfim. Sim. Eu sempre tive a impressão que, na verdade, era o contrário. Essas noções dele e de outros contratualistas, como o próprio Locke, ou às vezes o próprio Rousseau, a ideia de contrato social, estado de natureza, que eram noções metafísicas, assim, e que o positivismo seria uma coisa que viria muito mais tarde. Então, assim, como, na verdade, não colocar o Hobbes dentro dessa tradição metafísica mesmo, principalmente em razão desses conceitos,
mas como colocá-lo já dentro de uma perspectiva positivista. E, assim, se eu posso colocar o Hobbes, eu poderia colocar esses outros contratualistas, o Locke, o Rousseau e por aí vai? Ok, vou falar um pouco sobre isso. Talvez a gente volta para essa leitura depois, porque aparecem algumas palavras, tipo democracia, por exemplo, para ver se ela se realizou na modernidade e por que não, e por aí. É uma coisa simples. No início da modernidade está o ser humano, essa referência cartesiana, nós, eu que pensa, a nossa natureza. Isso é o início das discussões do justnaturalismo. Isso nos inspira. Hobbes fala, no início está a nossa liberdade. Nós somos livres como seres naturais. Ninguém pensa assim no mundo grego. A natureza ainda não nos oferece o que nos articula. A natureza está no início, ela está dentro dessa teleologia que Aristóteles anuncia já no início da política. A natureza de uma coisa é o fim dela, e não o início. O início, o fato de ser vivo, ainda não nos articula. O que nos determina talvez é esse bios políticos, essa teleologia da nossa vida que reaparece só no final. Ponto. Os modernos são diferentes. Somos livres no contexto natural. Só Hobbes vê no contexto natural o conflito, a guerra, todos temos os mesmos direitos. Como sair deste conflito? Então, aparece o contrato, como essa transferência dos direitos para uma, como se diria, autoridade. E então, tudo muda para uma estrutura, como se resolve essa situação do estado natural no contexto, vamos dizer assim, do positivismo social, se posso dizer assim. O que determina a justiça não são mais as coisas da natureza, da metafísica, como diriam os gregos, mas são as próprias leis. Leis determinam a justiça, e não a justiça. Não é a justiça que cria o horizonte para a gente pensar as leis. Pega a Antígona e você vai ver. Ela está se confrontando com as leis positivas em nome de uma metafísica da justiça. Isso desaparece no contexto de Hobbes. E Hobbes até fala no Leviatã, sim, essas leituras sobre o estado natural, sobre a nossa liberdade, tudo isso nos inspira. Mas, no final das contas, a gente tem que pensar como sobreviver. E isso vira o projeto e isso cria um ambiente de discussão que, no final das contas, nos deixa de pensar o Hobbes como o início, eu diria, do positivismo social moderno. Sim, isso mudou. Então, eu deixei um artigo na pasta da graduação, para agora não entrar mais nessa discussão sobre Locke e Rousseau também, porque me ajuda muito para entender o caminho moderno, tipo, como entender a Europa no início da modernidade como afirmação do autoritarismo do Estado, a Europa que está perdendo uma identidade cristã. Primeiro sai a ortodoxia, agora o protestantismo se acaba com a identidade do mundo cristão. Tudo isso talvez cria as consequências políticas. Hobbes, como vimos, fala sobre o Estado autoritário. Locke está no início do Estado liberal. A gente quer essa liberdade que a gente tem no Estado da natureza no próprio Estado. Ele está no início dessa leitura liberal. Por que no contrato abandonar os nossos direitos? E aqui aparece a leitura sobre o liberalismo e a gente tentou de situar Locke nesse sentido, como pensar o Estado liberal, então, como a consequência dessa história política na Europa. Aqui aparece a democracia. Locke liga as liberdades políticas com as condições da propriedade, e então muitos ficam fora dos direitos. Confirmados. Então, o liberalismo não é a democracia. Isso é que o Rousseau vê. Como pensar, então, como abandonar, talvez, as condições do Estado natural, não em nome de uma pessoa autoritária, vamos dizer assim, mas em nome de todos, dessa vontade geral. É uma leitura sobre a democracia. Então, Hobbes, Locke, Rousseau, o Estado autoritário, liberal e democrático. Isso é o caminho. Para não entrar mais, eu deixei este artigo onde tentei de ilustrar isso
um pouco mais. E a gente, é bom que você perguntou, só para falar isso, é bom que você perguntou porque a gente está numa situação meio estranha. Estamos seguindo essa Europa, ok, positivista, tudo bem, mas se ela chega, de uma certa maneira, até as perguntas que nos interessam. Aparece a liberdade, somos livres como seres naturais, aparece nas condições, talvez, do liberalismo, que atraem ainda hoje alguém, aparece a democracia, Rousseau, tudo aparece. E a gente pensa, puxa vida, então, tudo isso é um projeto moderno ainda, vamos seguir isso, vamos entender como mexer com tudo isso melhor e resolver as perguntas abertas da própria modernidade. O que a gente quer mostrar, talvez, que essas promessas modernas sobre a liberdade e sobre a democracia nem podem se realizar. E a gente entende isso exatamente estudando essa metafísica moderna. Ou rápido com Marx. A modernidade não como falei, reconstruindo, eu acho, a aula sobre Spinoza, a modernidade é avanço do abstrato, mas não do universal. Só Hegel acha que o universal se realiza depois da Revolução Francesa. Mas Marx, com os olhos que o Hegel abriu, ele fala que a modernidade não chega até o universal. A modernidade, como a gente vai ver, só rápido, é uma polarização forte entre o trabalho e o capital. Não existe nada universal na modernidade. E aqui a gente já vê as dúvidas sobre este projeto anunciado, e com Hobbes, e com Locke, e com Rousseau, talvez. Nem se realiza a nossa liberdade, nem a democracia. Então, como pensar o mundo ainda? Mas foi bom mencionar, pelo menos isso, porque exatamente a pergunta é por que, se tudo isso aparece de uma maneira mais ou menos explícita, e a nossa liberdade, somos livres como seres naturais, e a democracia, ela é a consequência do contratualismo tipo Rousseau, porque aqui o idealismo alemão afirma uma ruptura. Por que romper com essas leituras? Por quê? E Marx, falando, pelo menos mencionar isso, ele não vai dizer, olha, vamos ver como pensar a nossa liberdade com Hobbes ou a democracia com Rousseau. Não. Ele está seguindo, como a gente vai ver, Kant e Hegel, para entender o que é o mundo moderno, para entender este capitalismo, no final das contas, que virou a metafísica moderna. É isso que a gente quer entender. Por isso, as questões posteriores, sim, da destruição da metafísica, sim, são as questões explícitas políticas. Porque a modernidade, no fundo, articula, vamos dizer assim, algo social, talvez uma política, e por aí vai. Kant e Hegel vão se confrontar com este positivismo moderno, no final das contas. E vamos ver como, isso é o ponto. O mundo não é do positivismo, o mundo articula os novos pressupostos, ok? Pode ser? Então, a confrontação com o positivismo, para nós hoje, é essa leitura sobre Kant e Hegel, para ver como continua, no final das contas, e por que pensar a destruição da metafísica depois ainda. Se essa metafísica, como Marx fala, e fala sobre Marx com respeito, e depois, se o Marx está seguindo essa confrontação com o positivismo ligado ao idealismo alemão, por que ainda destruir a metafísica? A destruição da metafísica é o projeto em favor da ciência, do positivismo? Claro que não, ninguém por aqui volta para o positivismo. Então a gente quer ver como repensar tudo isso, porque a gente, no final das contas, chega até Derrida. Obviamente, avançando com vários autores, a gente cria uma dúvida no fundo. Obviamente, algumas coisas ainda têm que ser repensadas. A gente tem que procurar, talvez, outras palavras, outras referências, outros autores, mas a gente tem que ter uma certa visibilidade do contexto que estamos discutindo. Senão, a gente pode procurar 100 anos. Então, tem tantos livros escritos e tantas coisas, então a gente nem vai saber como se orientar nessa situação.
Estudar significa criar essa, exatamente, transparência, saber como se orientar, então, no final das contas, nessas leituras todas. Porque não é assim, obviamente, a gente ainda tem que estudar 20 anos ou 30 ou não sei o quê. Não, a gente pode, seguindo os argumentos por aqui, já se posicionar. E a gente tem que entender como a gente chega até algo que não pode criar uma outra identidade. Isso é o projeto do Derrida. A desconstrução é algo tipo, não é uma metodologia, vamos nos aproximar agora de uma outra maneira, recriar esse ambiente grego na nossa cabeça, se aproximar às coisas de uma outra maneira, talvez a gente se perdeu nesse caminho. Não. A desconstrução não é uma metodologia. A desconstrução é uma leitura de que tudo é o mesmo e outro, que a gente não recria as identidades. E a gente vai ver como a justiça não cria, vamos dizer assim, um fundamento ou algo que poderíamos chamar a nova identidade. Mas estamos no início do caminho. As leituras sobre Derrida exatamente aparecem por aqui. Como não recriar na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas práticas, na política, as novas identidades. E a gente vive hoje no mundo da nova identidade que se chama o capitalismo, que chama a economia do neoliberalismo, que chama a globalização. A gente está só, vamos dizer assim, reificando as alternativas. E o fato de mundo ficar um mundo assim, sem ou fora talvez da metafísica, fala sobre a situação onde estamos. Então, eu posso dizer só isso, a questão da justiça é a questão exatamente para repensar o mundo sem as identidades. Agora, como isso pode ser feito, vamos ver. Mas, com poucas palavras, não tem sentido Derrida falar tantas coisas, ele escreveu tanto para ele, para dizer, não, mas ele, no final das contas, discutindo a justiça, recria o que ele, durante toda a vida, quer questionar. Ok, vamos avançar um pouco rápido nessa leitura, só para ver por que a metafísica, no final das contas, virou o problema, mesmo nos ajudando para entender o nosso mundo. Talvez Aristóteles poderia falar contra, quer dizer, Heidegger poderia falar sobre a metafísica contra a metafísica, pensando os gregos. Ele até fala, infelizmente, não seguimos as alternativas que aparecem no mundo grego. Ele fala sobre pré-socráticos, Heráclito, até os sofistas podem criar uma certa inspiração por aqui, mas porque ele inclui, eu acho, diria a mesma coisa quando ele fala sobre os modernos, mesmo no livro Kant e o problema da metafísica, dizendo que se aproxima muito ao tipo das perguntas kantianas. Então a gente tem que entender isso um pouco, eu vou dizer algo sobre isso nesse sentido. Kant e Hegel, para talvez seguir o nosso discurso anunciado por aqui, são os fortes exemplos contra o positivismo. Hegel é o inimigo explícito do positivismo. Ninguém gosta do Hegel nos Estados Unidos. Quando você fala com os hegelianos americanos, isso não chega a lugar nenhum. Eu falei com várias pessoas, tem, claro, lá tem tudo, tem as sociedades hegelianas, não sei o quê. E você não entende nada o que eles querem dizer. E a leitura, de novo, é relativamente fácil, a gente só tem que seguir o argumento. E é isso que eu vou fazer para, talvez, mostrar essa, se posso dizer assim, dialética da metafísica do idealismo alemão. Como, por um lado, ela aparece como uma inspiração, como um novo entusiasmo moderno, e como talvez desaparece. Porque, no final das contas, esse grande dialético, esse grande inimigo do positivismo moderno, Hegel, acaba com a história. Ele fala, a história terminou. Pronto, a gente só tem que repetir o que aconteceu. E isso é o que estamos fazendo hoje, repetindo algo que ele entendeu como um sistema vitorioso do capitalismo. É meio absurdo que Hegel, como o inimigo do positivismo, no final das contas, o afirma
no fundo da própria filosofia. Mas não é isso que depois Heidegger talvez enfrentam. É o próprio sentido da metafísica em Hegel, ok? Então, só algumas coisas por aí, talvez. De novo, é uma sugestão da leitura. Eu não tenho um plano agora 100%. Vamos discutir, isso é importante, ouvir as alternativas. Então, eu posso iniciar isso hoje, depois na próxima aula eu posso continuar um pouco, mas só não vamos atrapalhar os nossos convidados. Tipo, eu continuo na próxima aula e, de repente, o convidado nem fala. Então, a gente convidou a Giovanna e ela vai falar para nós sobre a linguagem na próxima aula, porque é muito importante entender esse assunto. Lacan e a questão da linguagem, porque desde o início a pergunta é como pensar essa linguagem na cultura pós-metafísica. Isso é o que Derrida está colocando. Existe uma nova leitura sobre a linguagem e aqui Lacan chega longe, então a gente tem que dizer isso com todo respeito. E aparecem, seguindo essa leitura, algumas aproximações que talvez nem Deleuze nem Derrida entenderam na própria psicanálise. A gente ainda deixa esse espaço para talvez psicanálise nos ajudar também nessa destruição da metafísica. Assim eu entendi as coisas. Lacan está destruindo a metafísica freudiana. Ponto. Se posso, assim, como um leigo, vamos dizer assim, como um turista, talvez, no mundo da psicanálise, falar. Vamos avançar com essa leitura para ver se, talvez, podemos questionar o que estamos dizendo, ainda animados com este livro Anti-Édipo. Talvez Anti-Édipo está criticando Freud, e talvez não Lacan. Ou talvez criticando Lacan, Deleuze não entendeu o último Lacan, do real, pensando o Lacan do simbólico. Por isso eu quero voltar para essa discussão mais. Eu até falei com a professora Daniela, da psicologia, ela é psicanalista, se ela quiser participar. Então, sempre é bom ouvir várias pessoas Ok. Então, na próxima aula, talvez a gente deixe a primeira palavra com a Giovanna, para não atrapalhar, e vamos fazer isso. E o que a gente deixou dessa, por exemplo, discussão, a gente talvez coloca no contexto posterior. Vamos ver. Ok? Então, vou só rápido reconstruir um pouco essa leitura sobre Kant e Hegel, só para entender exatamente essa confrontação. Idealismo contra o positivismo. Isso não aparece para eles como alternativa. Kant não pensa algo sobre o positivismo. Pelo contrário, ele no início está pegando o exemplo, como vocês sabem, da ciência. Ele fala, temos que seguir a ciência para entender a metafísica. Ninguém fala assim. Os gregos diriam, isso é absurdo. Então, a ciência não entende essas coisas. Hegel, como a gente sabe, se afasta da ciência. A ciência nem pode entender o mundo da negação da negação. A ciência precisa do mundo dado com uma identidade para ser pensado. Como pensar o mundo que muda. A ciência, como o pressuposto, tem uma implícita reificação do mundo. Mas vamos ver. Então, Kant vai anunciar algo ligado à ciência. Ele, como eu sempre mostro nos cursos lá da graduação, seguindo um exemplo ligado, você se lembra, Hume também se pergunta, como Kant, o que é o nosso conhecimento seguro? E para não ficar muito tempo nessa discussão, você se lembra, o primeiro conhecimento seguro para ele é o quê? O conhecimento na matemática e na lógica. Aqui a gente não precisa pensar o mundo, a gente vê 1 é 1 é 2, T é T, tautologia e por aí. Então, a gente não precisa de uma experiência para nos ajudar. Na próxima aula, vou sintetizar, ou se tiver tempo hoje, eu quero entrar nessa linha. Husserl, Heidegger, Derrida, porque isso é o que Derrida pede. Porque a desconstrução, a referência é Heidegger e não Hegel. Mas vamos ver como avança essa discussão. Qual é o problema da metafísica moderna? E como falamos, rápido, Kant, por um lado, encontra o conhecimento seguro como Hume na matemática e lógica, mas ele obviamente vê que isso não nos
ajuda muito, ainda no contexto da curiosidade moderna, conhecer o mundo, viajar, talvez conquistar, por aí. Com a matemática e a lógica a gente não chega longe. Kant é explícito, eu falei para vocês, para quem está esperando a lógica no direito, Kant vai dizer, lógica é meio trivial, ela não pergunta, ele fala nem sobre os objetos, nem sobre a objetividade. Ela não pergunta sobre o que talvez pode ser o nosso interesse, então, na filosofia. A lógica não nos ajuda. Qual é a condição da objetividade? Isso é, para Kant, já a pergunta que abre um outro espaço do nosso pensamento. Existe algo que articula a condição do nosso discurso sobre a objetividade? Os gregos não pensam assim. Ok, então Kant avança e fala, talvez outro tipo de conhecimento é exatamente isso, o encontro com a natureza, o conhecimento sobre a natureza, talvez a dominação, quem sabe, pode ser que ele nem é consciente do próprio discurso sobre a natureza, porque no momento, mesmo sendo guiado pela pergunta sobre a natureza, ele abandona porque tem um mundo mais importante, como ele vai dizer assim. E a gente vai ver que o que é outro mundo e a natureza, de uma certa maneira, fica marginalizada, sob o domínio, talvez, deste outro mundo. Isso é Kant. Então, ele vai dizer, pensando a natureza, a gente só pode seguir ela. É o hábito, é o nosso guia. A gente não tem como verificar as nossas teorias chegando a uma conclusão. O mundo natural é aberto. Então, aqui não temos os juízos, como ele fala, analíticos a priori, como no caso da matemática e da lógica, onde é só analisando os conceitos, por isso analíticos e por isso a priori, sem a experiência, a gente chega até a certeza. A gente tem, como ele fala, o juízo sintético a posteriori, quer dizer, estamos pensando algo diferente da gente, ou a natureza, mas querendo conhecer ela, e isso pode ser só seguindo ela. É o a posteriori. E aqui aparece Kant, ele coloca essa pergunta, e o início da crítica da razão pura, para os que não conhecem, é uma sugestão. O início da crítica da razão pura é a pergunta como são possíveis os juízos a priori. Essa pergunta não foi questionada no passado. Essa é a pergunta que talvez já posiciona Kant contra o positivismo, se alguém quer isso. Isso é talvez meio demais, porque Kant, mesmo pensando essa pergunta, está ainda seguindo a natureza. Ele mostrou, a ciência mostra, na verdade, o novo contexto das condições do conhecimento. Vocês se lembram como a gente sempre fez essa reconstrução? Kant fala, para pensar, a gente não precisa, vamos dizer assim, de novo, ficar só nesse ambiente seguindo a natureza. Eu sempre coloco esse exemplo, a gente nem chegou até a Marte e a gente já sabe tudo. Quer dizer, o conhecimento não está neste contexto, seguir a natureza. O conhecimento está no contexto onde a gente articula as condições do nosso pensamento sobre a natureza, que depois, como a gente viu, a natureza, Marte, por aí, só confirma. Quer dizer, na ciência, nos laboratórios científicos, aparece a palavra que nos interessa. Qual é a palavra? Sujeito. Nos laboratórios, neste espaço nosso, subjetivo, aparecem as condições do conhecimento. O conhecimento é do sujeito. O conhecimento, no fundo, tem essa articulação da subjetividade. Então, Kant, mesmo seguindo a ciência, vamos dizer assim, chega a ter um conceito que pode questionar o próprio positivismo científico. Como pressuposto do conhecimento, a gente tem uma subjetividade constitutiva. E aqui aparece essa pergunta, a possibilidade dos juízos sintéticos a priori, quer dizer, de uma referência que a gente não encontra na natureza. No fundo do pensamento, porque primeiro temos que saber o que a gente pode conhecer. A gente não pode se entregar assim ao conhecimento tipo gregos, sem saber o que nós podemos conhecer. Qual é o caminho do conhecimento? E analisando isso, Kant chega até essa referência.
A palavra sujeito aparece na ciência, ela não apareceu antes. E a gente depois vai voltar para o início dessa leitura sobre a destruição da metafísica com Husserl. Eu deixei este livrinho, As Meditações Cartesianas. Husserl fala, Descartes usa a palavra eu penso e as consequências, mas se ele não entendeu as consequências dessa palavra, ele não entendeu o sentido, ele fala com Kant, ele não entendeu o sentido transcendental dela, ele não entendeu a subjetividade. Descartes não entendeu a subjetividade, mesmo colocando a palavra eu no início. Ok? Então, aqui Kant articula o início dessa metafísica moderna. Para pensar, a gente tem que entender, vamos dizer assim, a nossa própria subjetividade. É o início dessa outra metafísica. No início não está o mundo, mas os pressupostos da nossa discussão sobre o mundo. No início está a subjetividade. Isso é o início. A subjetividade aparece talvez neste contexto cognitivo, e vamos ver como o próprio Kant está mexendo com isso e como a gente chega com Kant até as consequências sociais. Talvez Marx aparece por aqui lendo Kant, porque a leitura kantiana, como sempre falo, para animar um pouco vocês, está por aí. O mundo não é dado assim, tipo, dado para ser representado. O mundo tem os pressupostos, o mundo é uma constituição. O mundo pode ser outro. Isso é Kant que fala para Marx. Isso é que a gente sempre mencionou. E eu quero criar exatamente essa quase provocação. Se é assim, para você, se é assim, por que destruir a metafísica? Pelo contrário, a questão da metafísica talvez é a questão para entender melhor o nosso mundo e nos posicionar. O mundo pode ser outro, depende da gente. Puxa vida, que coisa legal, ainda kantiana. Mas vamos ver como continua a discussão. Rápido. Vocês sabem que Kant é muito mais cauteloso neste contexto. Ele não fala só assim, com este otimismo sobre a subjetividade. Ele, no final do mesmo livro que a gente mencionou, Crítica da Razão Pura, coloca a palavra que nos interessa, talvez. Qual é a palavra, vocês sabem? É a liberdade. Kant não é um autista, tipo, agora eu vou inventar o que a gente precisa por aqui. Não, ele está acompanhando a Revolução Francesa, o apelido dele é ligado, talvez, eu acho, o velho jacobino, alguma coisa, não sei, por aqui. Então, ele entende muito bem o que acontece. E ele entende o que aconteceu no justnaturalismo. E ele, por aqui, exatamente se confronta para poder elaborar, articular melhor o prático. E ele é o primeiro que vai dizer, não é a verdade o que o justnaturalismo está dizendo. Essa pergunta sobre o justnaturalismo. O justnaturalismo identifica a liberdade e a natureza. E isso não é o caso. Porque o que seria essa liberdade condicionada pela estrutura natural? Liberdade é um mundo diferente. Liberdade não é natural. Algo tem que ser feito. Isso é Kant. Então, ele chega no contexto da discussão sobre a natureza, no contexto que já revela a palavra sujeito, até os limites da própria ciência. Então, Kant é uma dialética, seguir a natureza, mas até um certo ponto. E este ponto é a pergunta sobre a liberdade. E Kant fala, nenhuma ciência pode nos ajudar nas questões sobre a liberdade. Isso é um grande motivo já para nós, seduzidos pela ciência nessa época, ainda mais do vírus, e é o nosso mundo, no final das contas. Porque, no final das contas, claro que a vacina vai nos ajudar. Então, espero tomar a vacina cubana, ou da UNB, por exemplo, e não de Oxford e Cambridge ou algumas cidades por aí. É a minha opinião. Então, ou chinesa ou russa com prazer, por exemplo. Mas isso é outra história. Então, e a cubana também. Cubana, obrigado, exatamente. Então, mas a ciência, como Hegel, o velho Hegel falou, e eu sempre uso esse exemplo, ele fala, mas essa ciência não usa a palavra eu, ela nos esquece, ela não é a nossa autoconsciência. Vamos tomar a vacina e o nosso mundo vai melhorar. Obviamente temos que seguir com as leituras e se confrontar com a ciência.
Então a gente tem que saber medir até onde ela entra, até onde a ciência aparece, mas onde ela nos esquece, onde o mundo aparece como uma confrontação com a ciência. Isso é exatamente o que Hegel vai fazer. Então, só rápido concluir Kant. Então, no início da discussão sobre o mundo é a subjetividade, as condições do conhecimento. Não podemos nos entregar assim ao mundo pensando os métodos e o caminho, temos que ver como a gente elabora a própria possibilidade do conhecimento. Só até um certo ponto, e esse ponto é a liberdade. Não existe nenhuma ciência sobre a liberdade, não existe nenhuma teoria. A liberdade é algo ligado às nossas práticas. A liberdade é prática, e por aqui Kant vai anunciar, olha, 2000 anos depois, como a gente fala, depois dessa sistemática aristotélica nas universidades, Kant vai anunciar a primacia do prático, segundo a crítica dele. E, como vocês sabem, para não entrar nessa leitura, ele vai dizer, olha, liberdade é uma coisa como Derrida agora a justiça, mas o que é a justiça? Kant vai dizer, a liberdade está no fundo, só a gente nunca reifica ela aparece e desaparece, a gente só reconhece ela. Talvez Derrida ouviu alguma coisa por aqui. Então, a liberdade a gente só reconhece, a gente precisa dela para poder agir como seres livres, mas a gente reconhece ela só. A gente não chega até ela. O que seria se posicionar em cima e olhar e por aí? Então, o que seria esse lugar privilegiado, então, que de uma certa maneira marginaliza a liberdade ou reifica ela para poder ser pensada? Então, a liberdade se manifesta, e Kant vai deixar uma resposta nos atos éticos. Essa ética, inclusive, eu uso isso no curso da graduação, essa ética é algo tipo, ela volta para a discussão, porque o Machiavelli expulsa ela, você se lembra? O príncipe não precisa ser ético. A ética sai para o privado, a ética é do privado, não mais, como vimos, do público na Grécia. E ela volta com Kant. E ela, nesse sentido, depois inspira Habermas para pensar uma ética objetiva. A inspiração é kantiana, mas vamos ver como ela depois vira hegeliana, vamos ver como Hegel avançou nessa discussão, porque Hegel é uma ruptura, inclusive, com Kant. Então, aqui aparece esse contexto, a subjetividade que constitui as condições, a subjetividade constitutiva, isso é Kant. Isso é o início da metafísica moderna. No fundo está a subjetividade. E entender a modernidade significa isso, exatamente, entender o processo dessa constituição. E eu vou mencionar só este momento posterior, talvez com isso eu vou terminar, porque eu queria elaborar esse trecho, mas vou sintetizar ele talvez na próxima aula. Hegel vai dizer uma coisa, na pasta são duas sugestões para os estudantes, a fenomenologia do espírito e a filosofia do direito. E nos dois livros a gente entende como Hegel é radical, pelo menos comparando Hegel e Kant. Até um certo ponto, claro, que Marx vai depois entender e seguir. Mas como vocês veem, o início talvez do marxismo e dessa leitura crítica está por aí. O mundo é feito, o mundo não é dado. Aqui é o início das leituras marxistas sobre o fetichismo. Pensar algo como dado e não como constituído é o fetichismo. Pensar algo como dado que cria a própria autonomia é o fetichismo. O positivismo é um fetichismo na teoria. Só o problema é que com Kant e com Hegel a gente não chega a ter uma resposta conclusiva. Se eu falo assim desse jeito para alguém que é do positivismo, ele vai dizer, ok, tudo bem, interessante, talvez, mas ninguém pensa hoje como Kant. Então, o que você ofereceu para discussão não chega longe, não fala nada para a gente. Então, como eu posso hoje me confrontar com o positivismo? Fica ainda como a pergunta aberta. E a gente tem que seguir isso. Então, Kant, por aqui, o início talvez das leituras marxistas, mas como Marx fala, quem me abriu os olhos talvez é Hegel, do jeito mais explícito. Como Hegel vai fazer isso? Talvez sem querer, porque como vimos, Hegel não cria uma nova dinâmica com a qual a história continua. Ele cria uma articulação para interpretar a história
que num momento reifica a própria história. Hegel quer explicar como acontece a Revolução Francesa. Tem algumas dúvidas por aí, então quem quiser dar uma olhada nos escritos posteriores dele, Hegel vai dizer, olha, tudo o que a gente precisa é entender a Revolução Francesa, como ela aconteceu e o que ela fala para a gente. Talvez Hegel entendeu melhor este otimismo da Revolução Francesa do que acaba com a Revolução, afirmando a Revolução Americana, e a Revolução Americana continua aí com a escravidão 100 anos depois, e os próprios revolucionários têm escravos. Então, não vejo onde ela procura tanto otimismo com a Revolução Americana. Mas, ok, isso é outra coisa. O que seria essa revolução para Hegel? E Hegel é muito também como Kant, ele aprendeu isso sistemático, isso é como pensam os alemães. Vamos ver, não podemos dizer as coisas sem elaborar, e você se lembra como Hegel vai dizer no início, talvez na teoria não temos orientação, a teoria não se esquece, a ciência não fala essa palavra eu, não sei o quê, e Hegel vai discutir algo mais por aqui, como vocês se lembram, sempre mencionamos esse exemplo. Ele vai discutir a nossa estrutura não teórica, talvez o que está além das teorias, o nosso desejo. Isso é o início de uma leitura psicanalítica, como entender o nosso desejo. E Hegel, para entender essa palavra, coloca uma referência social quase explícita, mas ele vai explicar ela, porque, como falamos, não podemos colocar as coisas sem justificar. E ele fala, como você se lembra, sobre a diferença entre os senhores e os escravos. Os senhores têm o desejo de sobreviver, quer dizer, de repetir a própria natureza, quer dizer, com os escravos a gente não supera a natureza. Isso é um mundo que os gregos já, de uma certa maneira, enfrentam. Tipo, a Zoé não é o que nos articula. A nossa vida é a teleologia dela, o que está no final dela. E Hegel talvez entendeu isso por aqui. Hegel entendeu que a modernidade é a nossa consciência dos escravos. A modernidade nos deixou na posição dos escravos. Isso é Hegel, só para entender por que ainda querer modernizar o nosso mundo. Isso é hoje a nossa situação com Badiou, que a gente menciona, zombies do capitalismo, então. Isso é o que a gente encontra em Hegel. Os escravos têm medo da morte, eles querem sobreviver, eles não querem nada além disso. Aristóteles entendeu. Eles, por isso, nem podem deliberar nem sobre eles mesmos, nem sobre os outros. Porque pode ser que a vida é outra. E os senhores não têm medo da morte, como vocês se lembram, eles se confrontam com a natureza, eles arriscam a vida deles nas guerras, nas batalhas, eles criam uma ruptura, talvez, no ser. Mas essa ruptura só se realiza com os próprios escravos, porque quem reconhece os senhores, se pergunta Hegel, a vida deles é no final das contas, é trágica, ninguém reconhece eles, nem os escravos, isso não significa nada, a família, não, os outros senhores, não, então o que é a vida dos senhores? E ele cria, por isso, essa mediação nessa história entre os senhores e os escravos, dizendo, trabalhando para os senhores, os escravos mudam o mundo, porque eles não estão realizando na natureza só algo do desejo natural deles. Eles estão realizando algo seguindo o desejo dos outros, o desejo ligado aos outros. Isso é outra, talvez, inspiração para a psicanálise. Fazendo isso, o mundo muda. O mundo para de ser idêntico. O mundo para de ser natural. Hegel fala assim, entra o espírito no mundo. Talvez uma leitura paulina, o espírito aparece com nós, eu falei discutindo Paulo com vocês. O espírito depende do ser humano. A mudança, Paulo fala, nós, sinergia, os cooperários deste projeto divino. Hegel volta talvez para essa inspiração. O mundo muda. O mundo pode ser outro, o mundo mostra que pode ser outro. E Hegel, como eu falei, é muito cuidadoso com tudo isso. Ele primeiro se pergunta, existe uma liberdade? Pode ser que a liberdade não existe, é a nossa ilusão. Vamos ver, ele continua. Pode ser que a liberdade existe no mundo animal.
Talvez é bom se lembrar dessa história, porque depois Derrida volta para uma certa zoopolítica. Ele vai dizer a política aparece com os animais. E Hegel nega isso, ele vai dizer no mundo do animal temos uma repetição só. Então, o natural, que talvez mostra uma certa superioridade, soberania, se posso dizer assim, entre aspas, ele volta no mundo natural. Ele não supera a natureza. Ele não cria as alternativas. Então, o mundo dos animais não tem a história. Não tem as alternativas. Não é a liberdade que aparece no mundo dos animais. Talvez algo dessa leitura, como Derrida diria, antropocêntrica, falocêntrica, por aí, mas Hegel nos deixa nessa situação. Então, existe a liberdade nessa leitura ligada aos senhores e aos escravos, ao trabalho dos escravos, ao contexto social. A subjetividade é social. Isso é um grande avanço. Enquanto eu falo sempre assim, com poucas palavras para ficar talvez mais claro, enquanto Kant inventa os sujeitos, ou encontra os sujeitos no trabalho da ciência, Hegel inventa os sujeitos políticos, sociais. A constituição do mundo está ligada ao social. Isso é um grande, depois, recado para Marx. Enquanto com Kant, Marx aprendeu que o mundo pode ser outro. O mundo não é dado, mas feito. Só feito por uma subjetividade meio afastada, que só se reconhece nos atos éticos e não sociais. Marx aprendeu que a questão da mudança do mundo é social. O social muda o mundo. Aqui acontecem as coisas. Por isso eu coloquei esse título no livro que saiu, Política e a Metafísica. A política, o social, está ocupando o lugar da metafísica. A metafísica agora é do social. A metafísica talvez aparece como este social. Talvez, se posso dizer com Marx, com essa economia. Então, de novo, volta à pergunta, por que então o mundo evita essa palavra metafísica se ela nos ajuda para nos entender? Hoje, por exemplo, a metafísica não fala nada para ninguém na universidade, quase. Para os grupos, para os profissionais, e não para nós, que queremos entender o que é o nosso mundo. Isso é uma coisa. E outra que fala sobre o sistema contra o sistema. Essa outra coisa que nos interessa mais nesse trecho, nesse segmento, é por que destruir a metafísica que nos abriu os olhos? Por quê? Marx é explícito. Aprendi tudo de uma certa maneira com Hegel. Vi que o que constitui o mundo é a própria estrutura do social. Só Marx vai avançar nessa discussão e vai se perguntar, mas o que é no social? E vocês se lembram quando Marx relê a crítica talvez com isso eu vou terminar, para depois não iniciar algo, pelo menos preciso um tempo para voltar para este trecho da destruição da metafísica. Marx vê como Hegel, de uma certa maneira, supera a economia neste avanço do espírito, chegando até o Estado, ao reconhecimento dos outros, a este reconhecimento dos outros que talvez cria, de uma certa maneira, uma leitura sobre, vamos dizer assim, sobre o mesmo, no final das contas. E não sobre uma possível afirmação dos outros, o que vai chegar talvez até Derrida. Este reconhecimento hegeliano, então, que volta para as discussões. Então, Marx vê na estrutura da filosofia do direito que Hegel abandona a economia no final das contas. O mundo não é da economia. E Marx, exatamente, só vou terminar com isso, você se lembra, Marx, no início da questão judaica, mas Marx fala, temos que voltar, não superar assim as coisas neste ritmo dialético, esquecendo as coisas, mas temos que voltar para o que não se ainda resolveu, é a questão da economia. Até mencionei neste artigo sobre Derrida e Benjamin um certo messianismo marxista, explícito na questão judaica. Como aparece este messianismo? O que tem que ser feito? Como se confrontar com este abstrato, então, desde o início da modernidade? O abstrato que determina o concreto, o abstrato que anuncia o mundo virtual desde o início da modernidade. A nossa exclusão do mundo, no final das contas. E Marx fala, isso é uma articulação econômica. E aqui a gente vai ver exatamente situar a crítica do Derrida. Marx vai dizer
algo assim, a condição da justiça social está nas soluções econômicas. E Derrida vai se perguntar, vamos discutir isso, e o que está no fundo da justiça, o que o Felipe colocou? Ou melhor dizer, como pensar a justiça? Como pensar essas promessas sobre o futuro marxistas? É a pergunta do Derrida. A gente volta para o processo, Marx volta muito para o Derrida. E eu mencionei uma coisa que vocês têm que entender. Isso não é uma questão tipo o que falou Derrida, o que falou Hegel, um ambiente fechado, banho turco dos filósofos, onde eles são as novas autoridades. Isso é o que o Pepe Mujica coloca. Nós não fracassou o projeto da esquerda, porque nós afirmamos os consumidores, seguindo essa leitura marxista, e não os cidadãos. Não é nem Derrida, nem não sei quem que fala assim. Então a gente tem que entender, isso sim estou tentando de evitar essa palavra fundo, porque a gente está se confrontando com a metafísica, mas ela volta sempre ao fundo, os fundamentos possíveis. Não, mas ela elabora essa situação da esquerda hoje, da política hoje. Qual é hoje a esquerda? Só essa identidade, talvez para Derrida, nos deixa meio frustrados. Precisamos uma nova identidade para reagir contra o sistema e por aí continua a discussão. Então, para a solução marxista, vamos dizer assim, melhor é a econômica. Talvez Marx não vê, Derrida fala, não existe o espaço para outro em Derrida. Não é Marx, desculpa. Não existe o espaço para outro em Marx. Já Benjamin vai se confrontar com isso, com essa teleologia perigosa marxista, onde ninguém sabe. Eu senti isso, talvez, um pouco, essa ditadura do proletariado. Mesmo tendo todas essas simpatias, como diria Negri, o projeto é marxista ainda, a mudança do mundo, porque a gente tem que mudar essa economia. A gente não pode dizer, olha, a gente muda, se confronta com as identidades, mas ela, como disse a esquerda, ela se mostrou a economia capitalista, ela deu certo e por aí vai. O que seria essa mudança das identidades com uma identidade que sobreviveu e ainda nos determina? Mas isso é Marx, no final das contas. Liberdade não é mais ética, não é mais política, é econômica. A gente vai ver por que Derrida, assim a gente fecha essa leitura sobre o idealismo alemão. Uma confrontação forte com o positivismo. Atrás do dado está talvez uma vida pulsando. Ninguém pensa assim, nem Kant, nem Hegel. Isso é o que a gente vai ouvir essas palavras do Nietzsche, talvez, seguindo Spinoza, por aí. Mas não dos autores assim, acadêmicos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, o idealismo é uma forte resposta. A gente quer ver como a gente talvez fortalece essa resposta. Habermas pensa por aqui. A gente vai ver como talvez situar ele nessa discussão sobre Derrida. Ele acha que seguindo o caminho anunciado com a pergunta sobre a subjetividade, ele se abriu um espaço dos pressupostos. Subjetividade não é só uma, vamos dizer assim, transcendental, assim, para nos ajudar como conhecer, mas é social, e ainda para Marx, ligada para a economia, o que Habermas, como vocês sabem, questiona, porque não deu certo este caminho da economia. Então, vamos só seguir a inspiração, os pressupostos, e Habermas, nos pressupostos, encontra, talvez seguindo essa leitura sobre o reconhecimento, esse contexto que apaga com as diferenças de uma maneira dialética, talvez, no final das contas, Habermas chega até intersubjetividade, que é uma resposta contra o ceticismo, para mostrar que nem nas práticas, nem nas teorias, a gente pode abandonar o consenso ou essa orientação discursiva. Mas pode ser que a democracia não é isso. Pode ser que Habermas errou porque pegou a subjetividade desenvolvida como referência. Pode ser que ele não pegou o próprio ser humano. Pode ser que a democracia não é questão do consenso. A democracia é os que nem falam, como refugiados e os imigrantes. Pode ser que a democracia, como falei, é um avanço por aqui, afirmando a nossa empatia e talvez o dissenso. Deixar o dissenso se afirmar.
Mas vamos ver como seguir essa leitura e o que Derrida vai nos dizer. Na próxima aula eu vou, para não agora falar muitas coisas, eu vou ilustrar um pouco essa parte que ficou. Ficamos com as dúvidas. Ok, metafísica grega recria uma reificação do mundo, como eu falei, para só ilustrar melhor. Talvez o positivismo apareça mesmo no contexto da metafísica. A metafísica não necessariamente nos ajuda contra este mundo dado, reificado, que a gente não pode mudar. Isso é o caso da metafísica grega. Agora, a metafísica moderna cria uma certa esperança. O mundo está sendo constituído. Pode ser outro. Por que se confrontar com essa metafísica? Talvez porque reaparecem as identidades onde nem Marx escapou. A leitura é a economia. A condição da mudança é uma identidade. E é o contexto onde Derrida quer se confrontar com Marx e com essa, talvez, metafísica moderna. A metafísica moderna talvez recria as identidades. Ela ainda não se abre para a diferença, no final das contas. Por isso, Derrida fala assim contra Marx, o outro não aparece. Então, o que seria agora este avanço, essa ruptura, essa afirmação da diferença? E a gente quer entender isso exatamente como o projeto da destruição da metafísica. A metafísica talvez no momento nos ajudou para nos orientar no nosso mundo moderno, no final das contas, mas talvez nos deixou dentro de uma outra gaiola identitária. A nossa cultura não mudou. Ponto. E a gente vai ver como avança nessas leituras. Por isso essa escolha, os autores que não pensam por aqui, e Derrida chega. Ok? A gente continua, vamos deixar primeiro a palavra com a Giovanna, vamos situar um pouco essa linguagem, o que é a linguagem para Aristóteles, como a filosofia pensa a linguagem, chegando até este Saussure, que cria uma referência, Lacan pega coisas dele para pensar, mas a gente vai ver que ele muda tudo. Uma destruição, uma desconstrução da metafísica aparece na linguagem. Isso é que a gente tem que entender. E o encontro com a psicanálise pode só nos ajudar. Vamos primeiro mencionar isso para respeitar os nossos convidados, porque talvez organizam o tempo e tudo, não podemos de repente seguir com o nosso monólogo aqui, então de repente nem chega o convidado para falar e talvez nem pode voltar para falar e por aí, para evitar essa confusão. E se tiver tempo, vamos discutir a linguagem. Eu vou procurar os trechos explícitos, como Aristóteles fala, como fala Saussure, como Freud fala, para ver este grande avanço psicanalítico neste contexto. Um dos confrontos explícitos entre Freud e Lacan é a questão da linguagem. Não existe, se posso dizer assim, uma linguagem para Freud, em Freud, a tematização. E a questão vai ser como Lacan está tematizando a linguagem. Se é isso que Derrida quer. Vamos ver. E se tiver tempo eu volto um pouco só para esse trecho, então, só para com outras, vamos dizer assim, ilustrações, só para entender esse trecho que determina, vamos dizer assim, o pensamento da desconstrução. Husserl, Heidegger, Derrida. Como entender a destruição da metafísica e como ela tem que se radicalizar como a desconstrução. Isso é Derrida. E ele aparece nessa história nossa sobre a metafísica. Assim, ok? Deixar isso, vai ser explícito. Primeiro trabalho, vamos dizer assim, no início está essa confrontação com Husserl. Como? Eu deixei um livrinho para entender isso, voz e fenômeno. E a resposta do Derrida é explícita. E eu até mencionei ela, mas temos que entender ela. O pressuposto da identidade, quer dizer, não podemos mais pensar assim uma identidade pura e não sei o quê. Isso é o que aparece já no livro Voz e Fenômeno. Mas vamos chegar até este ponto, ok? Felipe? Não, é que semana que vem é semana universitária, vai estar no normal? Exatamente, Hugo. Exatamente. Eu só coloco essas aulas, elas constam como número da aula, porque se a gente tem que recuperar, eu falo sempre, o feriado ou a semana universitária, para nós não é
o feriado, no final das contas. A gente tem que recuperar. Então, se vocês quiserem, eu acho na graduação isso está tranquilo. A gente se vê daqui a 15 dias, mas não sei, se vocês quiserem, a gente se vê na outra semana. Mas não é melhor ter aula, né? A gente está de casa, tudo, quer dizer, semana universitária. Ok, vocês podem... em casa mesmo, não tem sentido, eu acho. Sim, mas criar a diferença na própria casa, imagina. Então, se confrontar com essas identidades que a gente... Ok, vocês falam um pouco e me falam para me organizar. Se tiver aula, ok, porque é importante para a Giovanna saber. Eu falei para ela falar na próxima aula, ok? Ok. Ok, gente, obrigado. Então, até a próxima terça.